A humanidade é um processo em constante mudança, em constante evolução. Desde os tempos mais antigos até hoje, tudo que se vive é baseado em desejo e em dificuldade. Desejo, dificuldade. Desejo, dificuldade. Todo ser humano tem desejo de ser feliz, todo ser humano tem desejo de ter bons relacionamentos, todo ser humano tem o desejo de se alimentar bem, de ter sexo de qualidade, desejo de que seus filhos sejam felizes, sejam prósperos, desejo de ter bons amigos, desejo de ter boas experiências, o que é mais comum hoje, desejo de ter bens, desejos. Todos os desejos podem ser justificados ou injustificados. Mas em oposição aos desejos estão as dificuldades. As dificuldades sempre têm a ver com algo que é comum à época. Por exemplo, pode ser uma dificuldade social com relação à alimentação, com relação à política, ao que está acontecendo no meio em que a pessoa vive. A dificuldade pode ser uma dificuldade pessoal, algo que está acontecendo com a pessoa, dentro dela. Ali, uma depressão, uma tristeza, algo que ela desconhece. A dificuldade pode ser também com relação a outras pessoas, relacionamentos. Dificuldade entre pais e filhos, dificuldades entre filhos e pais, dificuldades no relacionamento de casal, dificuldade no não relacionamento de casal. Quer dizer, se a pessoa tem um relacionamento, pode ser difícil. Se a pessoa não tem, pode ser difícil também. Então, dificuldades estão sempre relacionadas ou ao ambiente, ou à própria pessoa, ou a um relacionamento. E sempre que se tem uma dificuldade, se busca alguma forma de resolver, de solucionar. Como resolver a dificuldade? Como? E talvez a mais comum forma de se buscar resolver, por incrível que pareça, é a confiança. A confiança no sentido de que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. A confiança tem a ver com desejo de que vai ficar tudo certo. Confiança é bom? Claro que é. É o combustível para a vida humana, no contexto em que nós vivemos, nossa sociedade. Então a confiança é muito importante. Você confia que alguém vai pagar algo para você, você confia que você vai ter dinheiro, você confia que uma pessoa te ama, você confia que você mesmo ama uma pessoa. Então confiança é muito importante. Só que a confiança, ao mesmo tempo, pode ser um grande problema. Como? A pessoa tem uma dificuldade. E é a primeira coisa que ela vai ter. A confiança, e ela vai imaginar que tudo vai dar certo e que vai ficar tudo bem. Ou que tudo vai dar certo e tudo vai ficar bem desde que ela tenha vontade própria. Vamos falar agora sobre essa parte da vontade própria. Desde que tenha vontade própria, vai ficar tudo bem. E se não fica tudo bem é porque a pessoa não teve vontade própria. É lógico que a vontade é importante. Então, primeiro a confiança, depois a vontade. A vontade é muito importante. Lógico, mas a vontade não é tudo, de forma nenhuma. Porque ter vontade não significa conseguir resolver. Os assuntos mais profundos não são resolvidos com vontade própria. A vontade pode ser o primeiro mínimo passo, mas nem de longe é a solução. Por quê? Porque a pessoa não entrou na dificuldade por vontade própria. Então como que ela vai sair por vontade própria? Pode acontecer? Pode, uma vez ou outra, raramente para uma questão ou outra. Mas não é para tudo. Por exemplo, um vício. Pode ser que a pessoa saia do vício? Pode. Por vontade própria? Pode. Será que ela sai ou será que ela substitui o vício? Uma dificuldade interna, uma depressão, um pânico, crise de pânico, a pessoa consegue, por vontade própria, solucionar? Um assunto de relacionamento, casal, dá para resolver por vontade própria? Às vezes dá, mas seria muito inocente achar que se pode resolver tudo com vontade própria. Às vezes, por mais que a pessoa tenha vontade de resolver, não é suficiente, muito pelo contrário. Até acaba atrapalhando. Porque a vontade pode ocultar da pessoa aquilo que ela realmente precisa fazer.
ou aquilo que ela realmente precisa reconhecer, ou o que ela precisa realmente descobrir. Então a vontade, a força de vontade, não é suficiente, nem de longe, e pode atrapalhar, inclusive. Aí a pessoa pode falar, não, mas tem que ter força de vontade com força de vontade. Não, não é assim. Ah, então está sendo pessimista. Não, não é pessimista. Está sendo realista? Não é realista também. Mas é a verdade dos fatos. Só quem é muito inocente pode acreditar que com força de vontade se faz tudo. Até se fala para as crianças hoje, né, se educa. Não, basta você ter vontade e você será, e você fará, e você... Isso não existe. Como? Como que basta ter força de vontade? Basta ter vontade. Não, não basta. Até porque a vontade é um desejo de que algo aconteça. Mas lembra, em oposição ao desejo está a dificuldade. E a dificuldade, na maioria das vezes, não está no controle da pessoa. Então a vontade é o primeiro passo, mas não é a solução, de forma nenhuma. Depois da vontade, da força de vontade, de querer resolver e tudo, vem a segunda forma, a segunda atitude mais comum, como buscar resolver uma dificuldade, que é compartilhando com uma pessoa a respeito. Então, vou contar para a pessoa, para alguém da família, contar para um amigo, para uma amiga, contar para alguém, até para o terapeuta, às vezes, para uma pessoa, aquilo que está acontecendo, compartilhar. Então, você tem uma dificuldade no seu relacionamento, está difícil, e você vai lá compartilhar. Isso é bom? Claro que é. É maravilhoso. Se você compartilha com alguém, você, ao mesmo tempo que você fala, você escuta. Esse é o primeiro ponto. Quando você escuta, você pode entender de forma diferente e pode enxergar algo que você não enxergava. Então você conta, você escuta e você ressignifica. Além disso, contando, você também se alivia de algo seu, de um segredo. Então você torna público. Tornar público é curador, é maravilhoso. Então só o fato de você contar, você já se ajuda, primeiro porque você ressignifica, pode ressignificar, e segundo porque você se alivia, porque você deixa um segredo para trás. Isso é muito importante. Por esses dois motivos, então contar, compartilhar é muito bom. Só um parênteses aqui, não se deve compartilhar sobre certos assuntos com os filhos, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Amigo, mãe, pai, primo, pessoa da família, irmão, irmã, ótimo, perfeito, é maravilhoso. Mas o fato de buscar ajuda compartilhando com uma pessoa próxima pode trazer inúmeras dificuldades também, inúmeros problemas. Primeiro, porque quando você conta algo para uma pessoa próxima a você, conta algo de uma dificuldade sua, essa pessoa muito provavelmente, muito possivelmente vai ter dois caminhos pela frente. Um é que ela se sente como sua amiga e ela quer te ajudar de alguma forma. E ela quer te ajudar e ela não quer te frustrar. E ela não quer te machucar. E ela quer te ajudar da melhor forma possível. E tá tudo bem, isso é amor, é maravilhoso. Mas o problema é que às vezes, e muitas vezes pode acontecer, de que você conta algo e você vai contar, lógico, como sendo a pessoa mais vitimizada, a pessoa mais prejudicada, a pessoa mais sofrida, a pessoa que tem a razão. E a pessoa que escuta não necessariamente vai ver a verdade. E se você está com alguma dificuldade, muito possivelmente seja porque algo ali da sua atitude ou do que você está fazendo, o que está acontecendo, não está muito de acordo, não está te ajudando, não está muito certo nesse sentido. Só que essa pessoa, ela vai querer te ajudar. Mas vocês têm uma amizade, ela gosta de você, então como que ela vai te falar uma verdade? Talvez ela nem veja. Talvez ela veja, mas ela não possa te falar. Então você conta e ela te fala, não, mas é que, né, e você não vai ser ajudado. E uma outra dificuldade é que essa pessoa que está te ouvindo pode ter a mesma dificuldade que você. Por exemplo, você tem uma dificuldade de relacionamento. Então essa pessoa que está te ouvindo
também tem a dificuldade de relacionamento. Vamos pegar casamento. Você está em assunto com o seu marido ou com a sua esposa. E essa pessoa também teve uma separação recente ou está em dificuldade também, ou teve os pais com dificuldade de relacionamento. Na hora que essa pessoa escuta você falando ou se queixando, essa pessoa se vê automaticamente identificada, emocionada, tocada pelo seu assunto. Ela não percebe, mas na mesma hora ela vai querer te ajudar. Como? Tentando fazer com que você ressignifique dentro de você aquilo que ela mesma não mudou, não ressignificou dentro dela. Isso é inconsciente. Todo mundo faz. Qualquer pessoa faz. E você faz e a outra pessoa faz. E é normal. Só que não ajuda. Por quê? Porque se a pessoa está identificada, se ela está emocionada, se ela está tocada, como que ela poderia enxergar o que realmente está acontecendo? Não vai enxergar. É impossível. E aí que essa pessoa, muito possivelmente, vai se aliar a você contra a outra pessoa de quem você está se queixando ou da sua dificuldade. Ou vai se aliar contra, ou ela vai criar métodos, metodologias, formas, faça isso e resolva. Então você vai falar para a pessoa, nossa, eu estou enfrentando, estou muito triste, um exemplo. Ou eu estou em depressão, ou eu estou em pânico. A pessoa não sabe o que fazer e como resolver. Ela quer te ajudar. E ela vai te falar, olha, faça isso. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Percebe? E é muito possível que depois de uma ajuda assim, você vai se sentir ou aliviado, ou justificado. Então você tem razão, você se sente aliviado primeiro porque você contou e a pessoa ouviu e você ficou bem depois. Ou você se sente justificado. Você contou para a pessoa e a pessoa ouviu e ela ficou do seu lado contra uma outra pessoa. Então você tem razão, você está ali empoderado. Pá, beleza. Ou a outra pessoa te falou o que fazer. E você recebe uma fórmula ali, faça isso, faça aquilo, então você sai com algo na sua mente pronto. E para logo depois, como você já conhece, você se sentir ou se ver novamente dentro do problema ou nem ter saído do problema. Primeiro, porque se você sai aliviado, de que adiantou? Você pode ser aliviado, é muito bom. Alivia, relaxa e tal, mas resolveu? Não necessariamente. Então o problema vai voltar, vai continuar. Se a pessoa se aliou a você contra uma outra e você se sente assim empoderado, justificado e tal, resolveu o seu problema? Talvez você vá para uma guerra, talvez você vá, brigar, justificar e fazer e tal. Mas resolveu o problema? Não. O problema vai continuar. É a realidade. Ou a pessoa te deu uma fórmula e tal. Nisso que a pessoa te dá uma fórmula, olha, faça isso, faça aquilo, você fala, nossa, eu tô com uma tristeza, depressão. E a pessoa fala, então você tem que fazer esporte, você precisa acordar cedo, fazer esporte e tal. É um exemplo só. Mas nesse caso, ou você vai se sentir uma porcaria, pior ainda, depois de algum tempo, primeiro você se sente bem, então eu preciso fazer isso. Só que você não consegue fazer. Lógico, não depende da vontade pessoal ou própria, é algo mais profundo. Então, você fica com aquilo com você por um tempo, não consegue fazer e se sente pior ainda. Ou na mesma hora, você se sente pior ainda, por quê? Porque você fala, nossa, é tão fácil resolver meu problema e nem isso eu consigo. Que porcaria que eu sou mesmo. Ou um problema de relacionamento. E a pessoa te fala, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não sei o que, tá. E você fala, caramba, que horrível, que horrível que eu sou, que eu nem consigo fazer. E essas dicas, faça isso, faça aquilo e tal, quando a pessoa faz isso, ela trata a vida como se a vida fosse algo linear. Faça isso, aconteça aquilo, faça aquilo e acontece aquilo outro. Só que a vida não é assim, não funciona assim. E esses conselhos, na maioria das vezes, dão
engrandecem a pessoa que aconselha, a pessoa que fala, a pessoa que, olha, faça isso, faça tal, tem que fazer, não sei o quê. Mas não vai muito longe disso. E você que recebe os conselhos, ou você que tem a dificuldade, acaba ficando com mais problemas ainda. O problema da sua dificuldade, o problema de algo para fazer. Então, aqui eu só tracei alguns fatos que podem acontecer quando você busca a ajuda de alguém ou conversar com alguém. Então lembra, é muito importante, sim, você falar, você compartilhar. Lógico que é. Pelos dois primeiros motivos que eu falei. O primeiro, que você deixa um segredo para trás, você se alivia. O segundo é que você pode ressignificar. Mas raramente a outra pessoa vai poder te ajudar. A não ser que seja algo muito superficial que já está ali pronto para ser resolvido. Raramente uma outra pessoa vai poder te ajudar. E a pior notícia, quanto mais próxima a pessoa é, mais difícil de ajudar. Então, se é o seu parceiro ou sua parceira, entre casais, é muito difícil. Raramente vai dar certo. E é incentivado, tá? Não, a gente precisa conversar a respeito da relação. Dificilmente vai chegar em algum lugar. Dificilmente, porque os dois não enxergam. Se é entre pais e filhos, vai ser difícil também. Se o problema é na relação, se o problema é que a pessoa é muito próxima, vai ser difícil. É o contrário do senso comum, daquilo que se diz, mas é assim. Tanto que não dá certo. Se fosse, né, você tem uma dificuldade, compartilha com alguém próximo a você e o assunto resolvido. Não é assim que funciona, tá? Então, compartilhar pode ser bom, mas traz dificuldades também. Agora, outra forma, quando você tem uma dificuldade, quando a pessoa tem uma dificuldade, lembra, não um desejo, mas uma dificuldade, é ela querer solucionar através de leitura, livros, através de cursos, através de palestras, através de conhecimentos, ouvir outras pessoas, ler outras pessoas. Livros são maravilhosos, são essenciais à humanidade. Ler é muito, muito importante. Ir a cursos, muito importante, fundamental também. Fazer cursos, né, e tudo isso. Ver palestras, essencial. Ver um vídeo, como você está vendo agora, muito importante, que você começa a abrir. Fala, nossa, uau, é isso, legal, bacana. Só que existe um limite. O limite muito tênue que é o seguinte. No caso de um livro, você só pode solucionar algo dentro de você através de uma leitura se você já tiver experienciado aquilo que você está lendo. Eu não sei se já aconteceu com você de você abrir um livro sobre um determinado assunto e não conseguir continuar lendo. Aliás, isso acontece muito com quem lê, por exemplo, os livros de Bert Hellinger, ou livros também de outros autores, mas eu vou falar aqui de Bert Hellinger, das constelações familiares. E a pessoa frequentemente fala assim, nossa, daqui em diante eu não consigo ler. Chega a um ponto que a pessoa não consegue ler. Ela pode ler, mas de forma mecânica, não autêntica. Uma experiência, não que o livro seja uma experiência. Por que que ela não consegue continuar lendo? Porque ela não teve a experiência de vida ainda. Então ela precisa esperar ter experiência de vida para continuar lendo o livro. O livro só pode organizar aquilo que você já viveu. Se você não viveu, o livro não pode organizar. O curso, mais ou menos da mesma forma. Por isso que quando você vai num curso, às vezes, você olha assim que algumas pessoas ali recebem uma resposta. Nossa, isso foi maravilhoso para mim, isso foi fantástico e tal. E outras, não. A grande maioria talvez não. Por quê? Porque não era aquele momento. Então, assim, as soluções mais básicas, mais uma vez, como nós estávamos falando agora há pouco, sobre compartilhar o aconselhamento, né, quando você conversa com alguém e tal. Ou até quando você tem força de vontade. Quando é algo que está mais na superfície, que você já vivenciou, que está pronto para ser solucionado, vai ser solucionado. Com um livro, com uma frase, com uma palestra, com um curso, vai ser solucionado. Mas quando é mais profundo,
Não é assim que funciona. Então, pode acontecer que você está lendo e descobrindo, e chega uma hora que você sente que falta algo. Chegou no seu limite. Dali você não consegue seguir adiante. Poxa, fiz curso, faço curso, mas dali não segue adiante. Vejo palestra e tal, e dali não sigo adiante. Por quê? Porque você chegou ali num limite em que você precisa dar experiência. Precisa experienciar ou precisa descobrir algo que só uma experiência vai te mostrar ou só uma outra pessoa vai te mostrar. Não um livro, não um curso, não algo assim. Só uma pessoa pode te mostrar. Então, é o caso de quando a pessoa participa, por exemplo, em uma constelação familiar ou em um outro processo, e ali acaba tudo. Acaba o livro, acabam as ideias, acabam os conceitos, acaba tudo. E a pessoa está jogada no vazio, no bom sentido, né? A jogada, que eu quero dizer, está colocada ali no vazio, e dali pode surgir algo novo, uma experiência dela, né? O que acontece é que, na maioria das vezes, entrar em contato com a experiência pode ser dolorido e pode ser difícil. Ou pode ser até frustrante. Então, a pessoa vai buscar ler mais, ela vai buscar fazer mais cursos, ela vai buscar mais conhecimento, mais tudo para evitar a experiência. E a experiência que representa e que pode ser uma dor, e que pode ser uma frustração, e que pode ser um reconhecimento que é duro, que é difícil. Então a pessoa continua lendo, ou continua buscando cursos, ou continua buscando diplomas, mas para fugir à experiência. E ela se torna, às vezes, conhecedora, articulada até, e até começa a aconselhar outras pessoas e tudo, mas para ela faltou a experiência. Então tudo que ela fez foi para escapar da experiência, para escapar, às vezes, de alguma dor. E todo conhecimento, assim como o dinheiro, se torna uma ambição. Então a pessoa tem o conhecimento por ambição. Então juntam as duas coisas. Ela tem o conhecimento pela fuga, pela necessidade de fugir de uma dor, de uma dificuldade. Então mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. E ela tem também mais e mais conhecimento pela ambição. Porque é como dinheiro, você pode ter coisas, você pode ter muito dinheiro, você pode ter muito conhecimento, você pode ter muitos bens, é a mesma coisa. Então, entrar em contato com a experiência é o que pode levar a pessoa adiante e é o que pode dar resposta para as dificuldades mais profundas. Porque no que diz respeito às dificuldades mais profundas, não aos desejos, lembra, mas as dificuldades mais profundas, o que diz respeito a elas, só pode ser tratado com algo profundo também, e que a pessoa não vai olhar. Ela pode ler todos os livros, mas ela não vai ler o livro que realmente fala do assunto dela, porque ela está escolhendo. Basicamente, precisa ser uma outra pessoa que vai chegar para ela e falar, olha, é isso. Ou ela precisa descobrir de alguma forma. E aí é o processo da constelação familiar, que ela mesma descobre, fala, nossa, é isso. Então, ela entra em contato. Só que isso pode ser doloroso. Portanto, ler é muito bom, é fantástico, é maravilhoso. Livros são essenciais à humanidade. Não estou falando aqui que livros não sirvam, de forma nenhuma. Que cursos são essenciais, são muito importantes, distribuindo conhecimento, informação. Mas não se engane ou não coloque no lugar errado. Um curso, um livro, tem o seu próprio lugar, tem a sua própria utilidade. Um livro pode ser experienciado, mas tem o seu próprio lugar, a sua própria utilidade. Para solucionar os assuntos mais difíceis, não caia no engano de achar que poderá ser através de um livro, que poderá ser através de um curso. Pode, lógico. Como eu disse, se for aquele momento em que você já tinha experiência, chegou ali, viu e entendeu,
perfeito, ótimo. Mas se não foi isso, então o processo é um pouquinho diferente. Uma outra forma que se busca para solucionar os assuntos, as dificuldades, é a doutrina. Doutrina é um conjunto de normas ou de orientações que são fundamentadas ou na moral, ou numa religião, ou numa lei, em algo assim. E basicamente, a doutrina diz sobre o que é certo e o que é errado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. O que é certo e o que é errado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, o que é permitido e o que é proibido, o que é permitido e o que é proibido. Doutrinas são boas? Lógico que são. Existem e têm o seu papel também, assim como os livros, assim como conversar com alguém. Doutrinas são muito importantes. Então, por exemplo, não matarás. É uma doutrina. Faz parte de uma doutrina. É algo muito importante, lógico. É uma regra e você precisa seguir isso. Não julgarás. É uma doutrina. Agora, qual que é o problema com a doutrina? A doutrina não é uma forma de solucionar uma dificuldade ou solucionar um problema. Aí que mora um grande engano. A doutrina pode ser uma baliza, e é uma baliza. Então você sabe que se você julgar, você vai ter problemas. Qualquer julgamento? Sim, qualquer julgamento. Nesse aspecto específico, qualquer tipo de julgamento traz problema. Ah, mas eu julguei, meu julgamento é porque é o melhor para a pessoa. Não interessa. Qualquer julgamento traz, qualquer tipo de julgamento traz problema, traz dificuldades. Qualquer tipo de julgamento. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, é um assunto extenso. Agora, você sabe, não julgar significa que você não vai julgar? Você pode ter muita força de vontade para colocar a doutrina dentro de você em prática e não julgar. Você vai conseguir? Não. Não vai. Não é possível. Você consegue por 5 minutos, talvez. Uma pessoa muito condicionada ali, talvez consegue por 2 horas, por alguns dias até, não julgar. Mas, de repente, ela está andando na rua e vê uma pessoa assim, ou vê alguém da família dela e caiu no julgamento de novo, julgou. Ou julgou ela mesma. Ah, julguei. Nossa, não podia fazer isso. Já está se julgando. E o mais comum até é se julgar. Não tem muita diferença julgar o outro ou se julgar. Então, julgar a si próprio também é julgamento. E a pessoa vai cair. Então, a doutrina baliza. Ótimo. Só que o processo para não julgar é outro. Julgar é uma dificuldade, traz problemas. Mas como não julgar? Então é um processo, é uma experiência de vida. E lá, em algum momento, então você já sabe, você pode reconhecer. Ah, nossa, estou julgando. Opa, estou julgando. Opa, estou julgando. Então é um processo de reconhecimento, que lá no final pode tornar a doutrina uma realidade. Quer mais um exemplo? Honrar pai e mãe, amar pai e mãe. Então você já sabe. Preciso amar pai e mãe, honrar pai e mãe. E é verdade. Tá? Porque se você não gosta, odeia ou tem raiva do seu pai e da sua mãe, você vai ter problemas. Dá para amar o pai e a mãe? Uma pessoa pode falar, eu amo meu pai e minha mãe. Tá bom, mas é aquela pessoa. Ninguém teve uma infância igual a outra e ninguém teve uma família igual a outra. E há pessoas que passaram dificuldades imensas com seu pai e com a sua mãe. Às vezes passaram miséria, às vezes tiveram muitas condições, dinheiro e tudo, também passaram dificuldades com pai e mãe. E resulta que agora a pessoa é um adulto que odeia ou tem raiva profunda do pai ou da mãe. E tem uma raiva, às vezes, que ela nem sabe por quê, e às vezes nem tem motivo.
mas ela simplesmente tem raiva e odeia. A doutrina diz: amarás pai e mãe, ou honrarás pai e mãe. Agora faça. Não vai fazer. Por quê? Porque é um processo. Então, a doutrina, ela também, lembra, assim como a leitura, assim como o curso, ela também encobre, como o conhecimento, né? Ela encobre o fato da pessoa precisar passar por um processo e entrar em contato, às vezes, com uma dor profunda. Nesse caso, por exemplo, de amar pai e mãe, ou de honrar pai e mãe, é um processo. E por que ela odeia, ou por que ela tem o ódio do pai e da mãe? Ela passou por dificuldade na infância, às vezes. Uma pessoa, dias atrás, escreveu para mim que ela viu alguém falando que precisa amar pai e mãe, mas que ela achou isso impossível, porque a infância dela, então ela contou um pouco sobre como foi a infância dela, e foi uma criança que apanhou, que teve dificuldades. E ela pergunta, isso é certo? Como eu faço isso? Então, é um processo, porque a infância pode não ter sido um paraíso. Então, é um processo entrar em contato novamente com a dor. Isso não vai mudar os pais, não vai mudar o passado, mas poderá ser que lá na frente, mesmo com tudo que aconteceu, a pessoa novamente reconecte o amor pelo pai e pela mãe, que é algo muito mais profundo além dos fatos que aconteceram. Isso não limpa o passado, mas muda a pessoa. E aí sim a doutrina passa a valer. Porque do contrário, a doutrina só se torna um problema ainda maior para a pessoa. Ela se divide em duas. Por um lado, ela se mostra para a sociedade como a doutrina manda, como é que deve ser feito. E principalmente se a pessoa pertence a algum grupo onde ali a doutrina é exigida e aplicada, ela vai se mostrar assim. Mas internamente ela sabe que não é assim. E ela nega a parte que ela sabe que não é como a doutrina prega ou manda, como ela precisa se mostrar à sociedade. E aí começa um grande problema, porque a pessoa se divide em duas. E ela precisa se mostrar de uma forma e ela precisa viver internamente de outra. Como que a pessoa vai ter energia para a vida dessa forma? Não vai. É muita energia que ela precisa para esconder algo dentro dela ou para não entrar em contato e para mostrar por fora uma outra imagem. Agora, o que é importante? Isso não é que a pessoa faz por maldade. E toda a gente faz isso, tá? Porque vivemos em sociedade. Então, ou se você está numa igreja, ou se você está numa religião, ou se você está em sociedade, você vai querer se mostrar diferente como a doutrina manda. Uma doutrina é, por exemplo, uma forma de doutrina, né, seja rico. Então você se mostra rico e às vezes você não é. Que você tem dinheiro e às vezes você não tem. Você se sacrifica para comprar um carro. Bom, mas isso é uma outra história. Então, a pessoa passa a ter uma vida dupla. Às vezes, dentro da família, a família passa a ter uma vida dupla. Então, o que se mostra, né, o como a família se mostra, o como a família se mostra e o como a família é. Agora, isso não é por maldade. Não é que a pessoa faz por maldade. Não é porque ela se mostra para o mundo de um jeito e internamente vive de outro e toda pessoa faz isso em algum nível, tá? Ninguém escapa. Ninguém escapa. Todo mundo faz. Mas é porque entrar em contato com aquilo que realmente pode ser a solução ou com aquilo que a pessoa realmente precisa ver pode ser muito doloroso. E a pessoa vai evitar ao máximo. Ou pode ser uma decepção muito grande. A pessoa está 30, 40, 50 anos vivendo de uma forma e de repente ela vai precisar se dar conta de que aquela forma que ela viveu foi completamente fora de sentido. Ou ela precisa entrar com uma dor, em contato com uma dor muito profunda.
reconhecer algo muito profundo. Ela evita, lógico, porque vai ser muito dolorido. Então ela usa a leitura, ela usa o conhecimento, ela usa conversar com amigos, com pessoas, falar sobre seus assuntos. Ela usa fazer cursos, ela usa a doutrina para escapar dos seus próprios assuntos, para não entrar em contato. Então a pessoa pode usar a doutrina também como se usa um livro. E aí as coisas estão mais ou menos juntas. Que é mais doutrina. Então cada vez a pessoa se afirma mais na doutrina. E lembra, mais uma ambição. Se afirmar mais e mais e mais na doutrina quando o mundo dela, o mundo interno dela, não é a doutrina. Então, a doutrina é uma baliza. Isso é muito importante. É o ponto final. Cada doutrina pode ser o ponto final. Maravilhoso. Mas não é o meio. O meio é outro. Então a doutrina é importante? É. Mas como que chega lá? Aí é uma outra história. Quer mais um exemplo? Os dois, homem, mulher, ou as duas pessoas se conhecem, juram amor eterno. Vão se amar para sempre. Isso é doutrina. Jamais trairão um ao outro. Se casam, passa um tempinho. Cadê o amor? Aquele que jurou nunca trair, se interessa por uma outra pessoa. A doutrina é uma. A doutrina diz, não vai trair. A doutrina pode dizer, vai se amar para sempre. Mas a realidade não é assim. A realidade não é dessa forma. A realidade humana, ou biológica, ou daquilo que passa dentro da pessoa, não diz respeito à doutrina. E é muito mais forte. Aliás, tem uma frase do Bert Hellinger incrível, bem simples. A vida não se submete. A vida não se submete àquilo que é uma lei, uma ordem criada, algo pensado. A vida tem uma ordem natural muito profunda, muito diferente. Por isso que a pessoa pode jurar e pode fazer o máximo e no final das contas não vai poder honrar aquilo que ela jurou ou aquilo que ela quer. É muito diferente. Então a doutrina não é uma solução, ela é uma baliza. Lá no final, depois de um processo, depois da pessoa entrar em contato com aquilo que acontece realmente com ela, então existe a possibilidade da solução. Doutrina é importante? Claro que é. É a solução? Não é assim. Aí existe o caminho para chegar. Para chegar ao que a doutrina pode estar balizando. Bom, e agora? Nossa, força de vontade não é a solução total. Falar para alguém não é a solução total. Não é o caminho total para a solução. Livros, conhecimentos e cursos também não são o caminho. E você sabe que não. Lógico, todo mundo sabe que não. Senão estava tudo resolvido. Agora falar que a doutrina também não é o caminho total, que é só uma baliza, ou que é uma baliza importante, mas que não é o ponto final. Então o que resta? Confiar na vida. Confiar que tudo vai dar certo. E é aí exatamente que você cai numa outra armadilha. Não só você, eu e qualquer outra pessoa. Confiar que tudo vai dar certo. Que, aliás, é o que a gente falou até ali no comecinho do vídeo. Confiar que vai dar certo e o desejo de que vai dar certo. Querer, vontade, querer que dê certo. Então, confiar que vai dar certo. Vamos falar desse aspecto agora. Confiar que vai dar certo. Então você tem uma dificuldade na sua família, uma dificuldade interna, e você não encontrou solução, então você confia que vai dar certo. É importante confiar? Claro que é. Lógico. Lembra, confiança é o motor. Se você perde a confiança, pode ser ruim, mas pode ser bom também. Por quê?
Porque o tempo passa. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, né? Que o tempo não existe e tal. O tempo passa e passa rápido. E aquilo que é feito, está feito. Você confia na sorte? Tá ótimo. Mas só confiar na sorte. E se você não tiver sorte? Como é que vai ficar? Confia que no final tudo vai dar certo. E se não der? Como é que vai ficar? É um grande problema, porque somos humanos. Se fôssemos humanos como há 100 mil anos atrás, coletores, caçadores, teríamos outra visão e estaria tudo bem morrer. Comido por um leão ou de fome, estaria tudo bem, faria parte do processo. Mas não é a realidade hoje. Então, confiar e entregar nesse sentido de que tudo vai dar certo, não vai. Quer uma prova? Quantas pessoas chegam ao final da vida realmente maduras e felizes e prontas, falando, nossa, tô só esperando o dia da minha morte. Que venha, porque vai ser a próxima viagem. São raríssimas, pouquíssimas. A grande maioria está apegada à vida. É o que mais acontece, em desespero, porque não fez, porque deixou de fazer, porque foi infeliz, porque isso. Todo mundo conhece isso, como é. Então, confiar na sorte, pode ser que você tenha sorte, pode ser que não. Sobre a sorte tem uma história bem interessante, e você provavelmente já ouviu. Uma cidade começou a receber muita chuva, enchente. E a água subiu até a altura dos telhados. E um homem de uma casa subiu no telhado. E ele ficou ali esperando ajuda. Então, dado momento, passou um barco com alguns outros homens, e aí chamaram ele para subir no barco. E esse homem, de cima do telhado, falou, não, eu confio. Na verdade, ele falou, eu confio, Deus vai me ajudar. Eu vou esperar a ajuda de Deus, eu confio. E deixou o barco passar. Passou um tempo, a água continuou subindo, veio um helicóptero. E jogaram uma corda para ele. E ele, não, eu vou esperar, Deus vai me ajudar. Eu estou esperando a ajuda de Deus. Eu vou ter sorte, vai dar certo. E o helicóptero foi embora. A água continuou subindo até acima do telhado e o homem morreu afogado. Aí diz que o homem chegou no céu e foi perguntar para Deus depois, mas por que eu não fui ajudado? Por que o Senhor não me ajudou? Então Deus falou, olha, eu enviei um barco, depois eu enviei um helicóptero e você não pegou. Então, basicamente é isso. Existe a confiança, existe a ajuda, existe a sorte, existe. Mas você, a pessoa, precisa fazer, precisa ir atrás, precisa conseguir além, não simplesmente confiar. Porque confiar na sorte ou deixar a sorte é mais uma vez também o mesmo truque, que ali você evita de entrar em contato com aquilo que precisa. Às vezes com algo que você precisa fazer, às vezes com algo que precisa assumir. Às vezes com algo que precisa descobrir, precisa entrar em contato. Então você confia e deixa. E a sua vida passa. Agora, pensa na infância. Quantos anos duram a infância? Do 0 aos 7 anos. 7 anos? É o tempo que você tem para imprimir numa criança tudo que vai ser o futuro dela. Todas as dificuldades que se tem na infância marcam todo o futuro. Se você é pai e se você é mãe, você sabe que tudo que você fizer na infância do seu filho ou da sua filha vai influenciar o futuro dela. E você tem um tempo limitado ali para fazer. Então, se você passa por dificuldades de relacionamento, você precisa ir atrás para resolver. Por quê? Porque aquilo vai impactar o futuro dos seus filhos. Se você tem uma dificuldade financeira hoje, agora já é um outro exemplo,
você precisa buscar formas de resolver a sua dificuldade financeira. Se você tem uma dificuldade de relacionamento, você precisa buscar formas de resolver, solucionar a sua dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque vai impactar o seu futuro. Então não é deixar simplesmente confiar na sorte, porque não vai dar certo. Esse confiar na sorte, na maioria das vezes, é uma forma de se esconder, de evitar. E aí os problemas se tornam cada vez maiores. Confiar na sorte, confiar, entregar, sim, mas junto com a atitude, junto com entrar em contato, junto com agir. Os dois juntos. É muito importante, os dois juntos. Bom, e agora, como tudo isso continua? Esse é um primeiro vídeo que eu estou explicando a respeito do processo da constelação familiar. É o processo da constelação familiar, mas é o processo da vida também. Que é algo que eu entrei em contato, que eu conheci e simplesmente estou aqui compartilhando. Acho fantástico, maravilhoso. Se você gostou e se você está gostando desse tema, desse assunto, o próximo vídeo, depois desse daqui, vai ser sobre a pirâmide das dificuldades, onde que eu mostro como que funciona com as dificuldades mais superficiais e mais profundas, e o porquê é difícil, às vezes, na maioria das vezes, solucionar os assuntos mais difíceis. Então, o próximo pirâmide das dificuldades. A gente continua esse vídeo aqui. Depois, as 3 soluções. Depois das 3 soluções, então as 3 soluções é o segundo vídeo, depois desse eu vou falar sobre a infância. E aí a gente começa a entrar nos assuntos de verdade, a origem das dificuldades dos problemas. Então tem 2 vídeos sobre a infância. Um é sobre o maior trauma da infância. E depois o segundo vídeo é sobre a maior dificuldade da infância. Então o maior trauma e a maior dificuldade. Depois desses 2 vídeos é sobre o passado da família, também super importante. Depois do vídeo do passado da família, aí sobre a constelação familiar, sobre outros assuntos também. Então você vai entender num todo como que funcionam as dificuldades, como que funcionam os problemas e como que são as soluções, como encontrar as respostas autênticas, verdadeiras, como solucionar as questões para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida das pessoas que você gosta, né? Para os seus filhos, para o seu relacionamento e assim por diante. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir aqui para eu saber que você gostou. Se você teve algum insight, ou se você quer comentar algo, tem alguma pergunta a respeito, fica à vontade para usar esse espaço aqui de baixo para comentar. É muito importante para eu saber de você e eu vou responder. Às vezes eu demoro, mas eu respondo, até gravo um vídeo para você. Se você conhece alguém que esse assunto aqui pode ajudar, o assunto desse vídeo, então compartilha o vídeo, é muito importante para a gente. Por quê? Porque você ajuda a pessoa, você ajuda você, e você ajuda a gente aqui também a crescer o canal, a expandir essa informação, que é super importante. E por último, se você ainda não assinou o canal, lembra de assinar. Lembra de clicar no sininho para você receber notificações assim que a gente postar um novo vídeo. E eu quero deixar um grande abraço para você, um grande abraço para a sua família. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!